Olá, meu nome é Pedro Lenza e eu preparei 6 pequenos vídeos de no máximo 15 minutos cada um para ajudá-los na revisão para as provas de concurso. Sorte, sucesso, estamos juntos e não desistam dos sonhos. Constitucionalismo. Esse tema vem também sendo denominado pela doutrina de neoconstitucionalismo e vamos observar que parece mais adequado aí para ser estudado. Vamos lembrar também que, de modo clássico, a doutrina divide em ramos do direito. De um lado, o direito público e do outro, o direito privado. Contudo, essa divisão dicotômica ela não se mostra mais adequada, até porque hoje se prefere falar num direito civil visto à luz da Constituição. A divisão dicotômica não é adequada, até porque observa-se uma constitucionalização do direito privado. De qualquer maneira, a gente tem sim que observar que a Constituição vem servindo de validade para todo o sistema. E dentro dessa premissa, a gente passa a analisar, segundo a doutrina, aquilo que se denominou de dimensão de direitos fundamentais. Prefere-se a expressão dimensão à expressão geração de direitos fundamentais, porque a expressão dimensão, ela nos dá a ideia de que uma dimensão ela não é superada por uma dimensão anterior. O que se tem é uma evolução. A gente fala aqui de maneira muito firme que não se pode falar num processo de uma evolução reacionária. É o princípio da proibição de uma evolução reacionária. Então, portanto, parece mais adequado sim falarmos em dimensão dos direitos fundamentais. A primeira dimensão, ela vai evidenciar os direitos de liberdades, as chamadas liberdades individuais. E aí o que se observa é que nesse primeiro movimento, o que se buscava era o Estado não intervencionista, um Estado absenteísta. Só que essa realidade vai gerar o abuso do detentor do poder econômico e vai fazer com que, então, o Estado passe a interferir nas relações e estabelecer direitos sociais. Eu estou diante de um novo movimento chamado de segunda dimensão, de um Estado prestacionista que evidencia os direitos sociais, os direitos culturais e econômicos. Como terceiro movimento, eu poderia observar os chamados direitos de solidariedade ou de fraternidade. A gente fala também em direito ao desenvolvimento, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto de maneira expressa no artigo 225 da nossa Constituição, e chegamos naquilo que a doutrina identificou de quarta dimensão. Aqui eu vou observar os avanços da engenharia genética, colocando inclusive em risco a própria existência do ser humano. Vamos lembrar aqui a análise da pesquisa com células-tronco embrionárias que o Supremo analisou. Tema bastante interessante ligado à quarta dimensão. E o professor Paulo Bonavides, nesse contexto de quarta dimensão, prefere falar em direitos de democracia, de informação e de pluralismo. Essa seria a quarta dimensão para Paulo Bonavides. Finalmente, Paulo Bonavides resolve colocar o direito à paz numa dimensão autônoma e fala aqui em quinta dimensão. Lembrando que o direito à paz, segundo Karl Vasak, deve ser colocado como terceira dimensão. Pois bem, passamos então a analisar esse movimento chamado constitucionalismo, que busca aí evidenciar os direitos em uma contraposição ao Estado autoritário. O direito vai sendo evoluído, estou diante de uma conquista paulatina e chegamos no movimento atual de proteção aos direitos fundamentais. Observem que a doutrina passa a falar no novo constitucionalismo, no sentido de superar o positivismo puro. Por isso é que se prefere falar no movimento neoconstitucionalista ou pós-positivista. Porque o positivismo puro, ele tem o risco de muitas vezes legalizar atrocidades, como foi o caso do AI-5 durante a ditadura brasileira. Teoricamente, agiam os militares, agia a ditadura nos termos do AI-5, nos termos da lei. É por isso que, então, no novo movimento, prefere-se que o direito ele esteja
alocado com uma carga valorativa, com uma carga de ética e, portanto, a gente tem sim que ler o direito positivado à luz dos princípios, dos grandes preceitos de proteção ao ser humano. Nesse novo movimento, a Constituição é colocada no centro do sistema, ela tem uma força normativa, ela tem uma carga valorativa e ela vai irradiar os seus efeitos. Eu estou diante do neoconstitucionalismo, que tem como marco fundamental histórico o pós-guerra, que tem como marco filosófico a aproximação do direito com a ética e que tem como marco teórico a ideia de uma força normativa. A Constituição, portanto, tem sim força normativa. E passo então a analisar, nesse contexto, a ideia de soberania popular, de democracia. O artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Por meio de seus representantes eleitos é aquilo que a gente chama de democracia representativa. Os representantes do povo são eleitos para, em nome do povo, pelo povo e para o povo, atuar. Essa é a democracia representativa. E, por outro lado, nesse sistema híbrido, o direito brasileiro adota também a figura da democracia direta, prevista no artigo 14 da Constituição, que diz que a soberania popular se implementa mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tema bastante importante para a prova, vamos distinguir plebiscito do referendo. Qual é a diferença? Ambos são formas de consulta ao povo. A diferença está no momento da consulta. O plebiscito é uma consulta prévia, enquanto que o referendo é uma consulta posterior. A distinção, portanto, é o momento da consulta. Plebiscito, consulta prévia, e referendo, consulta posterior. Quem é que autoriza referendo? Quem é que autoriza referendo e convoca o plebiscito? Quem autoriza referendo e convoca o plebiscito é o Congresso Nacional, na forma do artigo 49, inciso 15, por meio de decreto legislativo. Muito bem. Por fim, observamos como forma de democracia direta a iniciativa popular, que seria um procedimento pelo qual o povo encaminha um projeto de lei para o Congresso Nacional. Ele deflagra o processo legislativo, isso é chamado de iniciativa popular. Resta lembrar para a prova o quórum. No tocante ao encaminhamento de lei federal, diz o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, que deve ser encaminhado esse projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados e cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Decore 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados e em cada estado com não menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Cuidado agora, porque no tocante à iniciativa popular municipal, o quórum é de 5%. 5%, iniciativa popular municipal. E passamos agora a estudar um outro tópico, que é o da Constituição, o seu conceito e a sua classificação. Eu vou conceituar a Constituição segundo Ferdinand Lassalle, que adota o sentido sociológico. E para Ferdinand Lassalle, a Constituição deve refletir as forças sociais. Outra forma de pergunta na prova é quem é que adota o sentido político de Constituição, que divide a Constituição e a lei constitucional. A Constituição deve refletir as normas estruturais e fundamentais. Sentido político de Carl Schmitt. Em seguida, eu vou falar do sentido jurídico, e o sentido jurídico é desenvolvido e trazido por Hans Kelsen. Kelsen fala numa norma fundamental hipotética, norma de validade para todo o sistema e norma de validade para a norma positivada, que é a Constituição. Sentido jurídico, portanto, Kelsen. E avançamos no tocante à classificação. No tocante à classificação das Constituições, elas podem ser divididas, dentre outros critérios, quanto à origem. Quanto à origem, elas podem ser outorgadas, promulgadas, cesarícias ou pactuadas. Outorgada é aquela imposta de maneira unilateral por um agente revolucionário. Promulgada é a brasileira de 88, democrática, popular, votada. Portanto, a brasileira de 88 ela é promulgada. Quanto à forma, escrita ou costumeira, a brasileira de 88 é escrita, é instrumental.
Quanto à extensão, sintética ou analítica? A brasileira de 88 é analítica, é minuciosa, é detalhista, ela é larga, ela é desenvolvida, ela é prolixa, ela é inchada, ela é detalhista. A brasileira é analítica. Quanto ao conteúdo, formal ou material? Formal me interessa a forma, material me interessa só a matéria, normas estruturais e fundamentais. Se por um lado a brasileira sempre foi dita ser formal, hoje a gente até caminha para ter um critério misto no sentido de que os tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados com a forma das emendas, eles têm natureza de Constituição. Então, matéria, tratados de direitos humanos, forma de emenda, tem natureza de Constituição. Caminhamos para um critério misto, portanto. Quanto ao modo de elaboração, a brasileira de 88 ela é dogmática, se funda em dogmas e não é histórica, como a gente observa na experiência da Inglaterra. Quanto à alterabilidade, a brasileira de 88 ela é rígida. E por que rígida? Porque ela tem um processo mais árduo, mais solene e mais dificultoso do que o processo de alteração das demais espécies normativas. De que maneira eu altero a Constituição? Por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Aonde é que está a rigidez do texto de 88? No procedimento de reforma. Quanto à iniciativa, decorem, só os que estão no artigo 60, incisos 1, 2 e 3, podem alterar ou encaminhar o projeto de reforma. Quanto ao quórum, para aprovar 3/5 em cada casa e em 2 turnos, lembrando que lei ordinária e lei complementar é em um único turno de votação, lei ordinária maioria simples, lei complementar maioria absoluta. Quem é que promulga a emenda? Mesas da Câmara e do Senado com o seu respectivo número de ordem. E se a PEC for rejeitada, não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa. Então, portanto, a vedação do artigo 60, parágrafo 5º. Vamos lembrar outros elementos para caracterizar a rigidez do texto de 88. Limitações circunstanciais. A Constituição não pode ser alterada, não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, decorem. Cláusulas pétreas, limitações materiais. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Decorem. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Lembrando que o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Voto direto, secreto, universal e periódico. Separação de poderes e direitos e garantias individuais. Cláusulas pétreas, limites materiais. O texto de 88 não apresenta limitações temporais, isso é marca do texto da Constituição do Império. Existem limitações implícitas, como as próprias limitações expressas e a impossibilidade de você alterar o titular do poder constituinte originário e o titular do poder constituinte derivado reformador. Muito bem, caminhando no critério quanto à sistemática de Pinto Ferreira, a brasileira é reduzida e não variada, ela tende a ser reduzida. Quanto à dogmática, ela é eclética e não ortodoxa. Eclética e há todo um caráter compromissório das suas normas. Quanto à essência de Loewenstein, ela é normativa. E quanto ao sistema, ela é principiológica e não preceitual. Ela se funda nos grandes princípios que o texto estabelece. André Ramos Tavares diz que quanto ao critério ideológico, a brasileira seria social, Estado social de direito prestacionista. E segundo Raul Machado Horta, o nosso texto é expansivo e essa expansividade se dá em relação à análise do direito internacional e em relação ao seu conteúdo anatômico estrutural. Ela é expansiva porque ela estabelece diversos preceitos.